às vezes, para ler mais, você precisa ler menos. E o que eu quero dizer com isso, que se aplica até o dia de hoje e que me ajuda até o dia de hoje na minha relação com a leitura. Às vezes, quando a gente quer ler mais, quando a gente tem várias obras que a gente quer ler, a gente tem que saber parar. E eu sei que isso é difícil, porque na internet eu fico furiosa com como as pessoas criaram essa relação quase que competitiva com a leitura. E existem dois lados disso, que um deles eu quero muito falar dos fiscais de leitura, porque é uma coisa que eu acho que é necessário ser dito. Mas essa coisa do ler menos é muito importante. Primeiro porque o ritmo que cada pessoa lê é singular para cada pessoa. Cada pessoa lê num ritmo. E eu sei que é muito difícil, assim, de acreditar isso, mas leitura realmente é muito treino. Tipo, quanto mais você lê, mais rápido você lê. Isso parece muito surreal, mas é verdade. Só que uma coisa muito importante é que, às vezes, quando a gente aprende a parar de ler e se dar um tempo e ler apenas quando a gente quer, isso é o principal pontapé para conseguir ler. Você não só de saber ler em poucos momentos, assim, né? Ler em momentinhos, ler de pouquinho em pouquinho, sem achar que você não é um leitor de verdade, mas também saber que todas as pessoas que leem horrores, às vezes, odeiam ler. Eu tive momentos na minha vida onde eu odeio ler. E eu juro que depois da ressaca literária que eu tive em fevereiro do ano passado, que eu acho que eu nem chamo de ressaca, eu tava mais no momento de eu queria focar em outras coisas da minha vida que não era literatura. E depois que eu tive esse momento, eu não parei mais de ler. Desde fevereiro do ano passado, eu estive constantemente lendo, e vários meios dentro dessa constância era eu 3 dias sem ler, 4 dias sem ler, aí eu pegava um livro e lia um monte. E é por isso que essa relação com a leitura tem que ser leve. E é por isso que eu destaco tanto, a maior coisa que eu sempre quis falar, e que eu acho que esse podcast foi uma ótima oportunidade pra mim falar, que é o fato de que leitura tem que ser um prazer. Leitura tem que ser uma coisa leve. Mas você não é menos leitor porque você consegue ler só em alguns momentos. Você não é menos leitor porque você não tem os livros físicos. Tipo, nada disso te torna menos leitor e deveria te afastar da sua relação com leitura. O importante é a gente saber que não importa quantos livros você já leu, quantos livros você tem, quanto tempo você tem. Se você ama ler, você é um leitor e você tem que respeitar seus momentos para viver a paz da literatura da maneira que ela deve ser vivida. Leitura é uma coisa que é totalmente diferente para cada pessoa. E eu já li tanto livro, eu já conheci tanta história, que eu acho que hoje em dia, pra mim, é muito claro que cada leitura cabe num momento da vida. Cada livro fala uma coisa com alguém. E às vezes é completamente normal até uma pessoa que, entre aspas, trabalha lendo como eu, odiar ler e não querer pegar num livro. Você não deve se sentir mais amado ou menos amado, ou mais capaz ou menos capaz pelo gênero que você lê. Tipo, isso pra mim é um absurdo. Todo esse papo das pessoas acharem que quem lê clássicos, por exemplo, é uma pessoa muito mais desenvolvida. Porque no final do dia, todas essas pequenas coisas que eu falei afastam pessoas da leitura. Mas eu fico pensando porque a gente fica nessa geração tão rápida, tão veloz, tão imediatista, que pula a série nos 30 segundos. E eu já fiz isso também em momentos de ansiedade, pra ser sincera. E aí a gente entra nessa coisa, nessa espiral de ansiedades e de rapidez. E a gente, às vezes, conseguir parar 10 minutos pra ler um livro é muito foda. E você precisa valorizar porque você leu um capítulo. Não importa que fulano ou ciclano lê um monte. Tipo, você tem que saber destacar as suas vitórias e o quanto que isso é legal. Que tá tudo bem não ler. Tá tudo bem você passar dias sem ler. Tá tudo bem se pra você uma vitória é ler 5 páginas num dia. É ficar 2 dias sem ler e depois ler. Tá tudo bem se pra você terminar um livro em 3 meses é uma vitória. Porque às vezes as pessoas se comparam e às vezes as pessoas veem quantos livros eu leio, ou fulano lê, ou ciclano lê. E elas acham que elas são menos, mas assim, o fato de que você sequer tá se interessando por um livro é muito foda. E não só te torna diferente da maioria das pessoas, como te torna um ser de muita luz, que eu espero que muitas histórias legais cheguem em você, porque eu sempre falo sobre isso, mas ler é um exercício de empatia muito grande, porque ler, diferentemente da série onde você vê uma situação, você é transportado com palavras e com muita intensidade, com muita magia pra dentro de situações que nem sempre são do seu cotidiano, nem sempre fazem parte de você, nem sempre fazem parte da sua vida, da sua realidade. Mas ali você tá vivendo 1 milhão de vidas e sentindo 1 milhão de coisas, sendo abraçado ou socado na cara, quando preciso, de 1 milhão de maneiras diferentes, sabe? E isso é muito, muito, muito legal.